Oi, gente. Hoje eu vou continuar falando sobre oração. No nosso último vídeo, nós falamos das orações de quem o Senhor ouve e atende. E hoje eu quero falar da importância, da motivação do nosso coração ao orarmos, ser algo que agrade ao Senhor. Fica comigo até o final desse vídeo. Eu creio que você será edificado, será abençoado através das verdades que nós falaremos aqui. Lá no capítulo 66, versículo 18 do livro de Salmos, o salmista vai escrever o seguinte: se no meu coração eu contemplara a vaidade, em outras versões, a maldade, o Senhor não me teria ouvido. O que o salmista está nos dizendo é que quando ele orou, o Senhor o ouviu, mas o Senhor não o teria feito se a motivação do coração dele tivesse sido a vaidade ou a maldade. Lá na epístola de Tiago, no capítulo 4, ele vai dizer o seguinte: vocês não recebem porque não pedem. E quando pedem, pedem para o vosso próprio deleite. O que Tiago está nos ensinando é que se a motivação do nosso coração ao orarmos ao Senhor for o egoísmo, se nós estivermos preocupados apenas com os nossos próprios interesses e deleites, certamente nós não seremos ouvidos. Lá no Sermão do Monte, Jesus nos dá um exemplo a não ser seguido, o exemplo dos fariseus, que quando oravam publicamente, com o propósito de serem vistos e admirados pelos homens. O que Jesus reprova nesse exemplo não é o fato deles orarem publicamente, mas sim a motivação que eles tinham no coração para fazer aquilo, ou seja, eram movidos por orgulho e por soberba. O que nós precisamos entender é que se a motivação do nosso coração, quando nós dobramos os nossos joelhos para buscar o Senhor, for a vaidade, for o egoísmo, for o orgulho, for a ganância, o Senhor irá contemplar no íntimo do nosso coração essas coisas e não nos dará ouvidos. A Bíblia nos relata exemplos de várias mulheres e de homens que buscaram o Senhor em oração e obtiveram êxito. E todos eles têm algo em comum: a motivação dos seus corações agradaram ao Senhor. Não só o que eles pediram foi agradável, mas também a motivação que os fizeram pedir aquelas coisas. O que nós precisamos entender é que não basta fazer a coisa certa. A coisa certa a se fazer é buscar o Senhor em oração. A palavra do Senhor nos chama para esse relacionamento de intimidade com Ele através das nossas orações. Todavia, precisamos entender que precisamos fazer a coisa certa da maneira certa, ou seja, com a motivação certa. Ana foi um exemplo muito claro de quem agradou o Senhor, não só naquilo que pediu, mas também na motivação do seu pedido. Ela era uma mulher estéril que não podia gerar filhos. Ela então pediu ao Senhor um filho, mas ela não pediu um filho para ela. Ela pediu um filho para o próprio Deus. Ela disse que aquele filho seria consagrado ao Senhor. Quando Samuel nasceu e foi desmamado, a palavra nos conta que Ana levou Samuel ao sacerdote e entregou ele como um filho devolvido. Ou seja, ela recebeu do Senhor e ela foi devolver aquele filho ao Senhor. O Senhor se agradou do coração daquela mulher e atendeu a sua oração. Um outro exemplo na Bíblia de alguém que encontrou êxito nos seus pedidos era Moisés. A Bíblia vai apresentar uma série de relatos de várias orações que Moisés fez ao Senhor e o Senhor o ouviu. Lá no capítulo 33 do livro de Êxodo, o Senhor vai dizer a Moisés que enviaria um anjo à sua frente e que esse anjo guiaria o seu povo. Moisés então diz ao Senhor que se ele mesmo, pessoalmente, não fosse com eles, eles não dariam um passo. Moisés ainda pergunta ao Senhor: quem me guiará pelos teus caminhos? Quem me ensinará? Quem me mostrará a tua vontade, os teus caminhos? A motivação do coração de Moisés era estar na presença de Deus, era aprender mais do Senhor, era ser guiado, conduzido pelo Senhor. Era um coração dependente de Deus. E quando o Senhor contempla esse tipo de motivação, esse tipo de desejo no nosso coração, certamente Ele nos atenderá naquilo que nós pedimos. Mais adiante, Moisés vai pedir ao Senhor que o Senhor revelasse a sua glória a ele. O Senhor então diz a Moisés que aquele pedido não poderia ser concedido,
porque ninguém poderia permanecer vivo depois de contemplar a face de Deus. Mas o que me chama a atenção é que o Senhor se agrada tanto da motivação, da intenção do coração dele, que dá um jeito de atender até mesmo a esse pedido. O Senhor diz a Moisés que ficasse atrás de uma rocha, que ele iria passar, e que Moisés iria vê-lo por uma fenda, iria vê-lo por trás. Ou seja, o Senhor dá um jeito de dar a Moisés aquilo que ele estava pedindo, a revelação do Senhor. E esse é o nosso chamado. Lá no livro de Oséias, o profeta escreve: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Até mesmo aqueles que já conhecem o Senhor como Moisés conhecia. A palavra vai dizer que Moisés se relacionava com Deus como alguém que se relaciona com outro face a face. Ou seja, Moisés conversava com Deus, falava e ouvia o Senhor. Todavia ele queria mais, ele queria conhecer mais o Senhor. E quando o Senhor contempla esse desejo no nosso coração, o Senhor não resiste em nos atender. Um outro exemplo de alguém que entendeu que precisava fazer a coisa certa da maneira certa foi Davi. Lá no Salmo 19, Davi vai dizer o seguinte ao Senhor: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis diante de ti. Que o Senhor se agrade não só daquilo que eu falo, mas daquilo que está no meu coração, da intenção do meu coração, da motivação do meu coração, que isso também seja agradável ao Senhor. Davi deu um conselho ao seu filho Salomão, que viria a ser o novo rei em Israel. Fica lá no livro de 1 Crônicas, no capítulo 28, versículo 9. Eu creio que é um conselho para todos nós que desejamos alcançar êxito diante de Deus, que desejamos conhecê-lo mais, que desejamos agradar o Senhor com as intenções e motivações do nosso coração. Jesus vai dizer: bem-aventurados aqueles que têm o coração limpo, porque esses verão a Deus. Precisamos entender que se o nosso coração não for agradável ao Senhor, nós não alcançaremos intimidade e conhecimento dele. E Davi dá um conselho a Salomão. E esse conselho, que eu creio que é muito proveitoso para todos nós, Davi diz o seguinte: tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Em outras versões, e penetra todas as motivações do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. O que Davi está dizendo para Salomão é que Salomão se apresentasse diante de Deus de alma voluntária e de coração íntegro, de coração puro, com a motivação pura, agradável ao Senhor. E Davi explica a Salomão o porquê. Porque o Senhor esquadrinha todos os corações. Ou seja, o Senhor examina a motivação dos nossos corações quando nós oramos a Ele. E Ele penetra a intenção, os desígnios e as motivações de todos os nossos pensamentos. O Senhor nos conhece no profundo. Nós é que também precisamos nos conhecer. Precisamos entender que a oração é um lugar. Nós nos arrumamos para ir numa festa, nos aprontamos para ir ao trabalho. Precisamos entender que também precisamos estar prontos para orarmos ao Senhor. Precisamos nos aprontar, nos preparar para esse momento. Tiago nos dá um conselho, lá no capítulo 4 da sua epístola, quando ele diz: achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós outros. Lavai as mãos, ó pecadores, e vós de ânimo dobre, limpai o coração. Precisamos limpar o nosso coração, examinar para ver se existe alguma motivação, alguma intenção ruim naquilo que pedimos, para que quando estivermos sentados à mesa com o Senhor, aquilo que nós falarmos a Ele, que seja agradável aos ouvidos do Senhor.